Essa doutrina que esclarece, que consola e que, acima de tudo, liberta consciências. E na noite de hoje, em especial, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema que nos toca a todos. Um tema instigante. Liberdade. Não estou falando do bairro. Estou falando daquilo que todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue colocar em palavras. Isso aí é muito fácil eu tentar definir liberdade dizendo que é a capacidade de fazer escolhas. Cara lá, mas meu cachorro pode escolher entre beber água ou comer ou não comer. Ele pode escolher isso aí. A liberdade é só isso? Ou a gente precisa pensar de maneira mais profunda essa tal liberdade, como diz a canção? Liberdade é isso que nos traz a condição humana. É um tema que vem sendo discutido há muitos séculos na filosofia e agora mais recentemente também na ciência, em especial na psicologia. Liberdade é algo tão relevante, tão importante, que existe uma corrente dentro da filosofia que se debruça quase que exclusivamente a esse tema, que é uma corrente chamada existencialismo. Para os existencialistas, nós somos livres. O existencialismo nasce com um rapaz chamado Kierkegaard. O nome é complicado, mas dá para a gente entender quando ele vai trazer o fato de que eu não tenho como não fazer escolhas. Quando eu escolho não fazer nenhuma escolha, eu acabei de fazer uma. Então eu estou fadado a fazer escolhas, ou seja, eu estou preso na minha liberdade. Olha que contrassenso, que paradoxo. Eu estou preso na necessidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Isso é interessante porque, com o passar do tempo, os pesquisadores, os estudiosos, os filósofos, dentro dessa corrente existencialista, vão trazendo digressões, outros olhares, outras percepções. E aí eu destaco a figura de Jean-Paul Sartre, que vai falar de quão angustiante é fazer escolhas. Porque quando eu escolho algo, eu estou deixando de escolher outros tantos algos. Não à toa que quando caiu a União Soviética e a Rússia se tornou capitalista, tivemos uma das maiores epidemias de depressão do mundo. Porque até então as pessoas no regime socialista russo iam para o supermercado e tinham que escolher entre o sabonete branco e o sabonete amarelo. Só que abriu o mercado e aí as pessoas podiam escolher as diversas marcas. Aí lá tinha Dove, Lux, tinha Nivea, a lista era enorme. E as pessoas iam para o mercado e elas não tinham o hábito de fazer decisões. Tomar decisões não é uma coisa fácil, porque, como eu disse, escolher é deixar de escolher. Quando eu escolho uma coisa, estou deixando de lado outras tantas. Não é fácil. Não é fácil isso. Então a gente tem dentro do olhar do existencialismo uma ilusão de uma escolha, porque quem escolhe livre não é. Olha que fala interessante que a gente toma da perspectiva de Sartre, porque nós somos aprisionados às consequências de nossas escolhas. Tudo que eu escolho gera em mim uma responsabilidade. Eu preciso arcar com a responsabilidade de cada uma das minhas escolhas.
importante dizer que Sartre era materialista, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Então, como eu disse, antes dele, muitos outros autores tinham falado sobre liberdade. Aí, por exemplo, nós lendo a obra dele, veremos que ele se contrapõe a uma posição de Martinho Lutero. Lutero dizia que se Deus existe, então nós não temos liberdade, não existe livre-arbítrio. Porque Deus sabe tudo, olha a visão de Lutero. Deus sabe tudo, e se Ele sabe tudo, então o que é que acontece? Quando eu acho que vou escolher alguma coisa, Deus já sabia antes, então eu não sou livre. Na visão de Lutero é dessa forma. E aí Sartre vem e diz, bom, como eu não acredito em Deus, então eu sou profundamente livre. Radicalmente livre. E aí nós vemos que há uma ruptura na filosofia e no conhecimento humano. E aí, quem está certo no final das contas? Aí eu remonto lá ao ano de 1857, no dia 18 de abril, e temos ali como o marco inicial da doutrina espírita. O espiritismo nasce a 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, na França, com a publicação de um livro que estava sendo lido aqui quando eu cheguei, chamado O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que era um pseudônimo, era um nome fictício de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como alguns preferem pronunciar. Professor Rivail era Allan Kardec. Ele publicou esse livro com anotações feitas antes dele se tornar espírita. Quando ele se torna espírita, ele recebe dos amigos 50 calhamaços, ou seja, 50 cadernos, brochuras, repletos de mensagens dos espíritos, com entrevistas feitas por uma equipe de intelectuais aos espíritos que se manifestavam através de médiuns adolescentes. E eles faziam perguntas e os espíritos respondiam. Então isso é compilado e é entregue ao professor Rivail. E aí o que é que acontece? Ele, lendo aquilo, coloca em uma ordem lógica, comenta e publica. E aí vem ao mundo uma perspectiva filosófica extremamente interessante, que não tem nada de novo no final das contas, porque aquilo tudo que ali estava já havia sido aventado anteriormente. Aliás, Kardec tem, é bom que se diga, alguns termos, alguns conceitos que são dele, mas que são aventados em outras filosofias com outros nomes. Por exemplo, uma coisa que eu admiro muito que Kardec traz é fluido cósmico universal. É uma coisa que você acha em Kardec. Você vai comparar com outras falas a respeito disso, a gente vai encontrar na literatura védica sobre o prana, a gente vai encontrar outros nomes. Por exemplo, na lógica do xamanismo Kahuna, eles chamam de mana. Seria algo parecido com o que a gente chama de fluido cósmico universal. Fluido vital, como os espíritos colocam no livro dos espíritos, que é uma transformação do fluido cósmico universal para nos trazer a vitalidade, ou seja, a vida. Mas a gente vai encontrar em Kardec o senso moral, maturidade do senso moral. É um conceito kardeciano, a gente percebe que é Kardec que traz. Mas ali a gente vai beber daquela fonte e perceber que tem muita coisa para a gente aprender. E aqui eu destaco o capítulo 10, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que corresponde às questões 825 até 872 de O Livro dos Espíritos. São justamente as questões a respeito da lei de liberdade. O que é essa lei de liberdade?
é uma das leis morais, ou seja, uma das leis naturais que regem o universo e que vão falar sobre o fato de nós sermos espíritos, porque eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal, que já fui Antoniette, já fui Júlia, já fui Mário, já fui Ivan, já fui diversos nomes, mas agora, nessa encarnação, estou Danilo. Então, tendo essa consciência, as coisas ficam mais fáceis de serem enfrentadas. O olhar sobre a vida é outro. Temos uma outra perspectiva. E aí, com isso, a gente vai compreender, pelo que os Espíritos nos trazem, que a gente não é tão livre quanto a gente pensava, por exemplo. Como é isso, Danilo? A lei de liberdade fala que a gente não é tão livre. Os Espíritos colocam lá claramente, questões 825 e 826, que nós somos livres, acima de tudo, no pensamento. No nosso pensamento, nós somos livres. Somos livres para pensar. Mas na convivência uns com os outros, nós dependemos uns dos outros. E essa interdependência faz com que a gente chegue naquele ponto que é importante a gente lembrar de que o direito de um acaba onde começa o do outro. Então eu não sou tão livre assim, na medida em que eu me percebo na necessidade de conviver com o outro. Eu me encaro na relação com o outro e percebo a necessidade de incluir o outro para que eu não seja um mero egoísta. Que esse é um dos grandes problemas da humanidade. Os Espíritos respondem a Kardec e a sua equipe que o orgulho e o egoísmo são as matrizes de todos os outros problemas que nós temos na vida. Olha que dado importante para a gente refletir, hein? Está passando por algum problema, por alguma dificuldade? Dá uma olhada para dentro, se pergunta com relação ao seu orgulho, se pergunta com relação ao seu egoísmo, que talvez aí se encontre a chave para a gente compreender o que a gente ainda não aprendeu, porque a doutrina espírita nos lega um olhar de que nós somos eternos aprendizes e que se estamos passando por determinada circunstância é porque o Criador nos coloca naquela circunstância, naquela ambiência com a finalidade precípua de aprendizado. O que eu ainda não aprendi para precisar estar repetindo constantemente em minha vida certos padrões? A gente vê esse tipo de coisa, né? Fulana que tem dedo podre para homem. Não é dedo podre, é dedo podre, que a gente fala assim aqui na Bahia. Dedo podre para homem. Aí vai dizer que é fulana que tem o dedo podre para homem. Na verdade, é importante que a gente abra os olhos para perceber que não é à toa que acontecem repetições na nossa vida. Os próprios existencialistas, quando analisam esse fato, vão redundar na criação de um tipo diferente de psicoterapia, que é a psicoterapia existencialista. Tem vários tipos de psicoterapia existencialista, que vai ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, a fazerem melhores escolhas, a usufruírem de maneira melhor da sua própria liberdade. Uma dessas psicoterapias se chama Dasein-Análise, ou Daseins-Análise, que é criada por dois autores que eu gosto, são interessantes, Medard Boss e também Ludwig von Binswanger. São dois caras que resolvem pegar o conhecimento da filosofia existencialista e colocar no consultório, numa clínica, para poder atender pessoas e ajudar as pessoas a tomarem consciência das escolhas que elas fazem, às vezes sem perceberem. Porque às vezes a gente faz escolhas e não percebe o que está fazendo. Às vezes a gente não tem consciência que escolheu o que está vivendo agora, o problema que está vivendo. E aí esses dois, eles têm uma perspectiva que é bem interessante dentro da Dasein-Análise, que é, o que é Dasein? Dasein em alemão é um trocadilho.
É um trocadilho, porque das ein quer dizer o um. Ou seja, é a consideração de que cada pessoa é única, não tem outra igual no mundo. Ou seja, cada caso é um caso e o seu caso deve ser tratado com a singularidade que ele merece, com a peculiaridade, com a particularidade única que é. Ou seja, não existe um apego ao método. Eu vou fazer a terapia com essa pessoa repetindo o que eu já fiz com a outra que eu conhecia antes. Não, aquela pessoa precisa de um método único dela, só para ela. Dentro da Dasein análise tem essa perspectiva. Só que a palavra Dasein também pode ser um trocadilho no sentido de Dasein. Das ein é o único, como eu falei agora há pouco. Só que Dasein quer dizer outra coisa, quer dizer estar aí. É traduzido para o português geralmente como ser no mundo. Ou seja, o modo como você se expressa, se manifesta, ou seja, o seu ser no mundo, o seu estar no mundo é único. Só tem você, não tem outro igual a você no mundo. Então o seu ser no mundo precisa ser respeitado como tal, como algo único, que só tem você desse jeito. E aí eles dizem o quê? Que o ser no mundo da maioria das pessoas, por uma inconsciência, ainda é aprisionado. Eles vão falar, por exemplo, do Dasein aprisionado na corporeidade. Como assim, Danilo? Uma pessoa que, por exemplo, vive a vida procurando doença. Todo mundo aqui conhece uma tia, uma vizinha, alguém da família, ou a gente mesmo, a gente às vezes tem dificuldade de admitir, né? Mas que fica o tempo inteiro catando doença, ai meu Deus do céu, tá tudo bem, mas essa dor no meu joelho, aí tem sempre um motivo para se queixar, ai na lombar, ai não sei o que, ou então um apego não só a dores e doenças, às vezes um apego à aparência, é um Dasein congelado no corpo. A pessoa olha para o espelho e acha que ela é o que ela está mostrando ali no espelho, e aí ela capricha na beleza, aí bota aquelas 2 quilos de reboco na cara, né, para poder mostrar para os outros que é uma pessoa linda, e aí gasta uma nota para fazer uma cirurgia, esticar a cara até virar um tubarão-martelo. Fica realmente aquela coisa assim, né, apegado, porque ela está presa naquele estar no mundo, naquele ser no mundo, de ser daquele jeito. É um aprisionamento. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Tem gente que é aprisionado, por exemplo, na intensidade do existir. Boss vai afirmar que algumas pessoas querem viver intensamente. Se você não aguenta a intensidade, então não venha conviver comigo, não. E aí a vida tem que ser constantemente emoção, uma pessoa profundamente emocionada. E depois vem postar no stories do Instagram dizendo que eu quero paz para o ano novo. Paz? Que paz é essa que a pessoa está o tempo inteiro querendo viver emoções, 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 e ela quer sentir paz? Que contrassenso. Às vezes a pessoa tem um aprisionamento na sensação de poder. Aí ela vai investir grande parte da vida dela em amontoar dinheiro. Guarda a vida dela está aprisionada nesse tema único. Fica repetindo, olha as repetições que eu falei agora há pouco. Está repetindo esse assunto. Ou então tem gente que está aprisionada numa visão de si mesmo, que é um devedor constante, compulsivo. Vive devendo dinheiro para Deus e mundo. Deve dinheiro, meu Deus do céu, vai, tira o nome do Serasa, do SPC, daqui a 3 meses voltou para o SPC, Serasa, porque não pagou empréstimo para quem usou para tirar o nome do SPC do Serasa. Ou seja, está o tempo inteiro repetindo padrões e não desperta para entender essas escolhas inconscientes que ela faz sem perceber. E aí repete, não desperta. É o aprisionamento. Olha aí, a pessoa está presa. A liberdade dela, ela está dando a liberdade dela
para aquele tema. Se é vaidade, se é aparência. Às vezes a gente quer aparentar, né? É o que eu falo, já falei aqui na casa e falo diversas vezes nas palestras que faço. A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Vou repetir. A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Bateu, doeu, leva para casa que é seu. Às vezes, a pessoa está aprisionada nisso de ser validado pelo outro, admirado pelo outro. É preciso ser bem visto, bem quisto. E aí o tempo inteiro a pessoa está focada nisso e a vida se resume a isso. Quando você vai ver, a pessoa está aprisionada. Ela é uma escrava desse tema que se repete, se repete, se repete. E aí vale a gente se perguntar: a gente está entregando nossa liberdade para quê mesmo? A nossa liberdade está sendo dada para quê mesmo? Aí eu me lembro de uma música do Legião Urbana, escrita por Renato Russo, que fala algo que bota a gente para pensar. Ele diz assim: disciplina é liberdade. Eu gosto dessa frase, porque à primeira vista, quando a gente olha, a gente acha estranho. Como assim disciplina? Disciplina, você está se aprisionando, não é liberdade, não. Liberdade é fazer o que você quiser. Quando, na verdade, a gente desperta para perceber que a gente só é livre se a gente é capaz de dizer não. Olha que fala importante, hein? A gente só é livre quando a gente é capaz de dizer não. Infelizmente, a gente vive muitas vezes uma vida aprisionada a esses temas que a gente não consegue dizer não para eles. A gente não consegue dizer não para a necessidade de agradar os outros. A gente não consegue dizer não para o dinheiro. A gente não consegue dizer não para as reclamações, para o petitório. A gente fica pedindo aos outros, pedindo a Deus, pedindo aos pedintes, mendigos espirituais, o tempo inteiro repetindo esse padrão. Disciplina é liberdade na medida em que a gente aprende a tomar decisões, fazer escolhas. Quanto mais a gente se disciplina, quanto mais a gente evolui, menos o meio decide os nossos comportamentos. É o contrário. Quanto mais a gente evolui, mais a gente influencia o meio positivamente. Quanto menos evoluímos, mais o meio determina. Jung, Carl Gustav Jung, psicólogo, que Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, chama de escafandrista da alma humana. Ou seja, ele mergulha a fundo no âmago do ser. É interessante porque ele traz a perspectiva de que nós vamos lentamente nos tornando cada vez mais conscientes, e ele dá o nome disso de individuação. Ou seja, para Jung, nós não nascemos indivíduos e vamos nos socializando, nos tornando sociáveis. Não, ele diz assim, ó, nós nascemos completamente coletivos e vamos aprendendo a tomar nossas decisões, nos tornando indivíduos. Porque a gente nasce, quem escolhe é o outro. A mãe que escolhe que roupa que você vai usar. Aí você cresce um pouquinho, ela vai escolher se você prefere chocolate ou morango. Ela vai escolher, e aí ela vai, uma lista enorme. A cultura vai escolher qual é o desenho animado que você vai assistir. As condições do trabalho de sua família que vão dizer qual é a escola que você vai estudar. E lá vai uma lista de coisas que a coletividade ao redor é quem decide por você. À medida que você vai amadurecendo, você se torna mais consciente para fazer suas próprias escolhas. Então, a nossa liberdade é diretamente proporcional à nossa consciência. Quanto mais conscientes, melhores escolhas nós fazemos, mais habilidade para tomar decisões nós teremos. É preciso que a gente lentamente vá despertando para perceber que a colheita é livre. Desculpa, a semeadura é livre, a colheita não.
A colheita é obrigatória. A semeadura é livre, a sementeira, você vai escolher o que é que você vai plantar. Agora, se você plantou quiabo, não ache que você vai colher maçã, não dá. Se você plantou aqui, não ache que você vai colher ali, acolá. Não, é aqui que você plantou, é aqui que você colhe. E você vai colher exatamente o que você plantou. Olha que fala importante para que a gente perceba que se a gente não está satisfeito com o que a gente está vivendo hoje, a gente precisa estar atento que, por uma questão muito lógica, eu estou hoje colhendo o que eu plantei outrora. Então, já que é assim, deixa eu começar a plantar agora que eu quero colher amanhã. Porque se eu continuar plantando o vento, eu vou colher tempestade. É preciso que eu desperte para perceber que todo uso da liberdade implica em responsabilidade. Eu preciso arcar com as escolhas que eu faço. E eu não tenho escolhas em última instância. Eu citei agora há pouco Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase que é bastante repetida, que diz assim: não importa o que fazem com você, importa sim o que você faz com o que fazem com você. Não interessa se sua mãe foi super protetora. Minha mãe me super protegeu e muito colo afim das pernas. Não importa se seu pai foi negligente. Meu pai foi omisso e por isso eu sou desse jeito. Não importa se seu avô foi hostil, se sua professora foi conivente com o bullying dos colegas. Não interessa, interessa o que você faz disso. Se você faz disso um motivo para reclamação, lamúria, queixa, assim será. Se você faz disso um aprendizado, um crescimento, um amadurecimento a mais, assim será. Se você fizer disso ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, será desse jeito, porque você, em última instância, tem escolha, tem a capacidade de tomar essa decisão. A forma como você encara muda tudo. Se você passa a encarar a vida como um processo de aprendizado, se você passa a encarar os fatos da vida como aquilo que nós merecemos e necessitamos para a nossa jornada evolutiva, para a nossa jornada ascensional, nossa jornada iluminativa, assim será. Então é preciso que a gente tome consciência de como nós estamos encarando os fatos da vida. Estamos nos aproximando de uma época do ano que eu gosto bastante, muito marcante para mim, a Semana Santa, em especial a Sexta-feira da Paixão e a Páscoa. São duas datas que eu gosto bastante, por questões afetivas mesmo, né? Eu tive um período na minha adolescência no alto da sapiência, da minha maturidade, que era 0, me tornar ateu. Aí, como ateu, na verdade à toa, né? Mas nesse caso aí, eu me achava um ateu que não aceitava nenhuma perspectiva religiosa de jeito nenhum. Aí eu recebi, por coincidência, porque é perto da Semana Santa, muito frequentemente cai perto da época do meu aniversário. Aí, por coincidência, na Sexta-feira da Paixão, era meu aniversário, eu recebi de presente uma mensagem sobre Jesus. A pessoa não sabia que eu tinha abdicado de toda e qualquer visão religiosa. E ela me deu de presente uma mensagem. E a mensagem dizia algo mais ou menos assim: acreditando ou não, Deus está sempre lá acreditando em você. Aí eu peguei aquela mensagem, calei, né, engoli seco, porque na hora eu quis responder a pessoa e falar, mas aí eu pensei, foi um presente, seja educado, aceite. Eu devia ter o quê? 16 anos de idade, alguma coisa assim. Aí eu peguei aquilo, agradeci, dei um abraço, uma amiga, uma grande amiga, e ela sorriu, viu que eu gostei da mensagem, foi embora. Eu fiquei reflexivo com aquilo. E aí, época propícia para a gente ver na TV, filme religioso, eu paro, ligo a TV, o Evangelho de Mateus, era o nome do filme.
Aí eu fui assistir o Evangelho de Mateus, assistindo aquilo ali, bebendo daquela fonte. Que eu sempre tive interesse pelos assuntos religiosos, que eu não gostava. Não era que eu não acreditasse em Deus, a verdade é essa. A verdade é que eu não acreditava no Deus que tinha me ensinado. No Deus que as pessoas tinham me falado a respeito. Eu não acreditava naquele Deus personalístico, o Deus dos exércitos, o Deus das predileções, das preferências. Eu não acreditava naquilo. E aí, realmente, acho que eu não devia mais acreditar, já estava num momento ali de questionamentos importantes. E aí, o que é que acontece? Assistindo o Evangelho de Mateus, eu parei e disse: eu acho que eu acredito nesse cara aí, esse tal desse Jesus. Porque ele tem uma mensagem de entrega, ele deu a própria vida. Rapaz, isso é admirável. E aí eu passei a desenvolver uma relação com Jesus, que é uma relação sem perspectivas religiosas interagindo. Depois que eu conheci o Espiritismo, mas nessa época foi esse meu toque. E aí nessa época do ano sempre eu me lembro desse momento emocionante que eu tive de voltar a abraçar Jesus para a minha vida. Por isso para mim é tão especial. Mas o que me chama muita atenção é o fato de que a Páscoa em si, que é uma data simbólica, aliás, essas datas são todas muito simbólicas, a data da Páscoa é uma coisa muito simbólica, exatamente sobre o que a gente está versando na noite de hoje, que é a questão da liberdade. Porque Páscoa, gente, não é uma festa cristã. A gente geralmente cresce achando isso, né? Que Páscoa não. Se Jesus ressuscitou na Páscoa, quer dizer que a Páscoa já existia na época de Jesus. Então, o que é a Páscoa, Danilo? A gente vai lá no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, supostamente escrito por Moisés. E vamos perceber ali a história da saída do cativeiro do Egito. O que é que acontece? José do Egito se torna primeiro-ministro do país. Com isso, chama os hebreus para irem para o Egito. E aí os hebreus vão para lá. Depois que José morre, os hebreus se tornam escravos no Egito. E lá eles permanecem muitos séculos escravos no Egito. Até que vem um rapaz chamado Moisés, que nasceu dentre os hebreus. E aí houve um édito por parte do faraó para matar todas as crianças. E aquela criança foi escondida. Ele então é colocado num cesto de vime, e esse cesto é jogado no rio, próximo aonde estavam as princesas da família do faraó. E aí as princesas acolhem aquele bebê e dão o nome dele de Moisés, que significa retirado da água. Aí esse menino cresce, se torna um homem sábio, muito sábio. Até que ele começa a perceber, pelo fato dele ser diferente, que ele tinha uma origem hebraica. E aí ele rompe com o faraó e vai para longe. Longe, quando ele chega no Monte Sinai, ele pastoreando ovelhas, uma das ovelhas se perde, ele vai atrás da ovelha. Quando ele está procurando a ovelha, tem uma sarça, ou seja, um arbusto pegando fogo. Mas esse arbusto não se consumia. Ficava ali o tempo inteiro pegando fogo e não se consumia. E aí do arbusto sai uma voz. E aí ele começa a conversar e vê que essa voz é Yahvé ou Jeová. Carlos Torres Pastorinho, no livro Sabedoria do Evangelho, que eu estudo às sextas-feiras, às 19 horas, no canal Raciocínios Espíritas, no YouTube. É um livro maravilhoso. Na verdade não é um livro, é uma coletânea de livros. São 8 volumes. Em que Pastorino tenta... Pastorino é o mesmo autor daquele famoso livro, best-seller espírita, o maior best-seller espírita que existe, que se chama Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, aquele livrinhozinho que a gente abre aleatoriamente, às vezes no Evangelho do Lar, é de Pastorino. Então Pastorino, ele pega o conhecimento espírita e vai tentar
interpretar o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, segundo um olhar espírita. A vida de Jesus dentro de um olhar espírita, tentando encontrar os paralelos na vida de Jesus com os paralelos da nossa caminhada evolutiva. Ele vai tentar fazer um paralelo entre o que Jesus vive e fala com o que a gente vive nas nossas existências espirituais, a nossa jornada evolutiva, o nosso caminho para o Gólgota. Nós todos estamos caminhando para o Gólgota, como disse Jesus, ele diz: tomai a tua cruz e me siga. Então estamos na nossa caminhada cruciforme, né? Estamos encarnados num corpo em forma de cruz. Então toma a tua cruz e me siga. Aproveita a tua encarnação e me siga. É isso que Jesus está falando. E aí o pastorino vai tentar trazer esses paralelos para iluminar a nossa jornada. E aí ele vai trazer o fato de que Jeová, ou Yahvé, como é traduzido por algumas pessoas, na verdade é o nome de Jesus, Espírito Jesus, antes de encarnar na terra. Não é o nome de Deus, porque em vários textos do Velho Testamento tem dizendo que há um Elohim, ou seja, um espírito protetor do povo hebreu. É Jesus. Na verdade é Jesus. E a gente achando que Jeová era Deus, né? Mas aí o pastorino vai explicar muito bem que na verdade naquele momento que Moisés está falando, Moisés sendo médium, estava tendo um diálogo direto com Jesus. E aí, o que é que acontece? Moisés é solicitado para trabalhar. Ele vai libertar o povo hebreu e levar o povo hebreu para Canaã, para a terra prometida. Então, o que é que acontece? Ele vai conversar com o faraó diz: nananina não. E aí ele diz: bom, o Senhor está dizendo que então serão lançadas pragas no Egito. E aí acontece exatamente como o profeta ou o médium Moisés falava. Eis que no último momento, a última profecia, a última praga sobre o Egito, era o que? A morte que recairia sobre todos os primogênitos do Egito. Então Moisés recebe a comunicação dizendo para o povo hebreu que naquela noite eles tinham que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar em cima da casa, na porta da casa, no umbral da porta, ali em cima. Aí quando fizesse isso, era para se alimentar daquele cordeiro, para se preparar, porque eles iriam viajar já no dia seguinte. E assim acontece. Aí que nasce a Páscoa. Páscoa, na língua hebraica, é Pesach, ou Pesar, como alguns preferem pronunciar, que significa passagem, ou algumas traduções colocam como sendo pulo, porque o anjo da morte viria quando visse o sangue do cordeiro, pularia dali e iria para um outro lugar, ou seja, seria esse pulo, essa passagem. Outras traduções vão dizer que na verdade seria a passagem dali para a terra de Canaã, a saída, nesse sentido. Qualquer uma das visões é interessante. Mas como é que o hebreu, que atualmente a gente chama de judeu, os judeus, como é que o judaísmo lida com a Páscoa hoje? Eles continuam comemorando a Páscoa, que é esse momento que aconteceu com o povo hebreu lá no Egito, na libertação do escravidão no Egito. Eles, ainda hoje, comem o pão ázimo. O que é pão ázimo? É o pão sem fermento. Por quê? Porque as pessoas tinham que sair de lá rápido, do Egito. Então não dava tempo de esperar a massa levedar, fermentar. Então era pão sem fermento, pão que é assado sem fermento, para simbolizar aí: aproveite a oportunidade e vá logo, porque agora é o momento de você sair. Isso é um símbolo para a gente, né? Eu gosto sempre de lembrar que em grego existem duas palavras para falar sobre o tempo: Cronos, que é o tempo cronológico, que a gente conta com o relógio, e Kairos, que é um tempo, outro significado aí como sendo oportunidade. É o tempo oportuno, é a sua chance.
Na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento, a palavra kairos fala de tempo de Deus. O que é isso? Assim, o Deus grego kairos é um Deus representado como um rapaz baixo, completamente nu, careca, com apenas um tufo de cabelo aqui na franja. Ele tinha um tufo de cabelo, como se fosse um rabo de cavalo para frente, na franja. Por que ele simbolizava assim? Porque se ele passasse correndo, não dava para pegar por trás. Ele estava nu e não tinha cabelo, não tinha onde segurar. Então, kairos era a oportunidade que você tinha que pegar de frente. Aproveite a oportunidade agora. Use sua liberdade bem agora. É esse o momento. Então, o pão ácido, ele simboliza isso. Faça, vá rápido. Não tem tempo de esperar fermentar massa. É agora, rápido. Eles hoje também, os judeus, eles comem as chamadas ervas amargas, simbolizando todas as provações que os ancestrais deles passaram no deserto, até chegarem em Canaã. Porque Moisés sai do Egito e ele fica seguindo uma torre de nuvem no deserto por 40 anos. Num trecho ali que com um mês ou dois, com a multidão, a gente conseguia chegar em Canaã. Mas não, aquele povo não estava pronto para chegar em Canaã. Aquele povo ainda tinha uma mentalidade de escravizados. Então eles precisavam de uma nova geração para que chegassem a Canaã com a mentalidade de homens livres. Porque aquelas pessoas saíram dali e ficaram reclamando, dizendo: esse Moisés, para que a gente foi seguir ele? Lá no Egito, pelo menos a gente tinha comida, a gente tinha cerveja, a gente tinha casa, a gente tinha onde dormir. Aqui a gente tem que ficar nesses tabernáculos. Tabernáculos são tendas. Nessas tendas, nesses tabernáculos, não, pelo amor de Deus. Aí as pessoas reclamavam. Então aquela mentalidade ainda era uma mentalidade que não podia chegar na Terra Santa. Eles precisavam rodar e ficavam indo de um lado para o outro, até que 40 anos depois de amadurecerem, eles chegam. Mas na verdade Moisés não chega lá. Sim, voltando para a alimentação, eles comem as ervas amargas, falando justamente sobre isso, sobre a provação que é passar por um deserto, a provação que é passar por dificuldade de alimentar-se. Era difícil demais. E aí o que é que acontece? Eles também comem o cordeiro. Olha o símbolo do cordeiro que eu usei agora há pouco, que eles usavam o sangue do cordeiro. Eles comem também o cordeiro. Mas olha que simbólico, isso tudo remete a Jesus. Jesus, como a gente vê no texto bíblico, é o Cordeiro de Deus que é imolado em nosso nome. É o símbolo de Jesus. Olha que interessante, Moisés chega pertinho, ali Canaã, está ali, ó. Aí Deus diz: não, você não vai não. Peraí, Senhor, mas eu não estava aqui para levar essa comida. Não, você não vai não. Você vai nomear Josué. Josué que leva o povo para chegar a Canaã. Olha que símbolo. Moisés faz todo o caminho, mas quem chega é Josué. Josué, na língua local, na língua hebraica, é Yoshua, ou Yeshua, que tem outra tradução famosa. Yeshua, ou Josué, ou Yeshua, ou Yoshua, ou Jesus. Era o nome de Jesus. Josué e Jesus é o mesmo nome em hebraico. Olha que símbolo. Moisés mostra o caminho pelo deserto, mas é Jesus que faz você chegar na terra da promissão. É Jesus que lhe permite alcançar a tal liberdade que você tanto almeja. O símbolo de Jesus como símbolo da liberdade. Não é ele que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus. É Jesus que nos serve de parâmetro. Questão de número 625 do Livro dos Espíritos. É o nosso modelo e guia que traz para a humanidade a possibilidade desse caminho de iluminação, desse caminho de tomada de consciência, para que a gente perceba a necessidade de usufruir da melhor maneira da nossa liberdade à medida que nós nos submetemos às leis divinas, a lei de amor, justiça e caridade.
Na medida em que eu vou tomar consciência que eu preciso viver a minha liberdade auxiliando o outro, ajudando o outro, incluindo o outro, saindo de mim mesmo para que algo maior do que eu se realize através de mim. Não é isso que Paulo de Tarso fala? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele havia alcançado um estado crístico. Ele havia alcançado o fato de que algo maior do que ele se realizava através dele. Não é isso que Jesus fala com relação a Deus? Eu e o Pai somos um. Ou seja, olha o paradoxo do existir. O grau máximo de liberdade é quando você se identifica com Deus. É o seu grau máximo de liberdade. É quando você consegue perceber que você é verdadeiramente livre quando você ama. Jesus fala: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, se a gente quer contar entre os discípulos de Jesus, nós precisamos usufruir melhor da liberdade que nós temos. Como é que anda o nosso jeito de ser livre hoje em dia? Porque enquanto eu ainda tenho necessidade de vivenciar provas e expiações, eu não sou tão livre assim. Aí eu gosto de lembrar um livro que eu amo muito, citei sábado agora no grupo de estudo que eu coordeno lá no Centro Espírita Paulo Estevam, que é a minha casa máter, um grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E aí eu citei o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis tem uma passagem sobre liberdade dizendo isso, que nós muito frequentemente nos esquecemos que um dos momentos de maior uso da liberdade é no momento em que a gente planeja a nossa reencarnação. É o momento que a gente está usufruindo melhor a liberdade ali. E aí Leon Denis, quando ele fala disso, ele diz que, infelizmente, nós nos esquecemos, ou felizmente, talvez, né, dependendo do olhar que a gente tem a respeito disso, nós nos esquecemos das escolhas que fizemos. Aí eu atendo uma paciente que é espírita, estava atendendo ela hoje, ela dizia assim: não é possível que eu escolhi isso. Não é possível que eu escolhi ter essa família, meu Deus do céu. De conviver com Beltrano. Beltrano é um sarapatel de coruja, que Deus me livre. Como é que eu escolhi isso, pelo amor de Deus? Não é possível. E aí, interessante para a gente despertar, para perceber que a gente escolhe, às vezes, inclusive, com o grau de consciência que nós temos, porque aqui nós estamos muito frequentemente iludidos. Na Revista Espírita temos vários textos que falam disso, né? O fato de estarmos encarnados aturde a nossa mente espiritual. E aí estamos profundamente iludidos com certa frequência a respeito disso, das escolhas que fazemos. E aí quando a gente desperta, quando a gente percebe que a gente está tendo uma oportunidade de crescimento que a gente mesmo escolheu, a gente passa a usufruir melhor da liberdade. E aí é curioso o paradoxo, né? A gente se torna livre na medida em que se disciplina e que se submete à vontade do alto para as nossas vidas. Não de uma maneira subserviente, submissa, não, mas de uma maneira resoluta, sabendo que a vontade do alto é muito maior do que a nossa. Então que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos servos dele, de sermos médiuns do amor dele, onde quer que estejamos. Nós saibamos fazer melhores escolhas e usufruir melhor da liberdade que nós temos. Que assim seja. Vamos descer de 1 a 15 as prioridades. Somente as prioridades.
Buscamos então